Certa vez, o rei Belsazar estava bebendo no seu palácio, fazendo uma festa com os nobres, com as mulheres e as concubinas. E aí ele mandou trazer as taças que tinham sido tiradas de Jerusalém, do templo de Deus. E eles começaram a beber nessas taças, e bebendo e adorando a deuses de ouro, de prata, de madeira. E aí, quando eles estavam bebendo, o rei Belsazar viu saindo de dentro da parede, né, do reboco da parede, né, no palácio, mãos humanas, como se estivesse escrevendo. Ele ficou aterrorizado, né, com aquilo e ficou, né, em pânico, e ele não conseguiu decifrar o que estava escrito, né, o que foi escrito por essas mãos humanas enormes. E aí ele falou, né, que quem conseguisse decifrar aqueles enigmas, né, que estavam ali na parede, que ele daria um manto vermelho, daria uma corrente de ouro, né, e que a pessoa seria a terceira pessoa em importância no reino. E aí mandou trazer vários adivinhos, né, ali do reino, só que nenhum conseguiu interpretar. E aí a rainha ouviu os gritos dele, de desespero, né? E chegou perto dele e falou, ó, Belsazar, tem uma pessoa que na época do seu predecessor, o Nabucodonosor, ele foi, verificou-se que ele era sábio. Inclusive o Nabucodonosor colocou ele como chefe, né, dos magos, dos adivinhos, né? E ele vai conseguir decifrar esse enigma, esses símbolos que foram escritos. O nome dele é Daniel. Manda trazê-lo que ele vai conseguir decifrar o que foi escrito na parede. Daniel fala ao rei Belsazar do poder que Deus deu ao seu pai Nabucodonosor. Todos temiam e tremiam diante dele. Mas quando seu coração ficou soberbo e arrogante, Deus o tirou do trono e o humilhou. Deus não agrada de pessoas soberbas, pois elas confiam em si mesmo e esquecem que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus fez com que o rei fosse morar com os jumentos montenses. Jumentos montenses eram animais selvagens e indomáveis. Dá para imaginar uma situação dessa? Um rei que tinha tudo e de repente não tinha mais nada. Quando ele já estava lá no fundo do poço, sem esperança, sem nada, ele se volta para Deus. Lá na continuação do verso 21, lá no finalzinho, fala assim, ó: até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. No capítulo 5 do livro de Daniel, a Bíblia nos conta a história do rei Belsazar, rei da Babilônia, que dá uma festa em seu palácio e convida as pessoas mais importantes e pede para que sejam trazidos os utensílios da casa do Senhor. E aí eles bebem vinho e cultuam aos deuses deles, até que a palavra do Senhor vem contra aquele rei. E aí Daniel é chamado para decifrar aquela mensagem, né? E aí nos versículos 22 ao 24, Daniel, ele exorta aquele rei, confronta, né, Belsazar, por desonrar a Deus, por agir levianamente e por cultuar os outros deuses. E aí algo interessante desse versículo é que diz assim: mas a Deus, em cuja mão
está a sua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste, né? Interessante pensar que Belsazar conhecia a história de Nabucodonosor e mesmo assim o coração dele não era entregue ao Senhor. Ele viu como Deus, né, humilhou Nabucodonosor por causa da dureza do coração dele. E mesmo assim, ele continuou a cultuar os outros deuses e a afrontar o Deus Todo-Poderoso. Estou aqui para falar um pouquinho dos últimos versículos do capítulo 5 do livro de Daniel, que é um livro que a gente tem estudado aí. Esse profeta que é tanta referência para a gente, tanto de obediência quanto de confiança em Deus, num cenário de cativeiro mesmo, né, que o povo de Israel estava vivendo. E através da força da sua oração, da confiança, do seu modelo mesmo de fidelidade ao Senhor, ele foi honrado de diversas formas. Conseguiu lugares altos no reino para ser mesmo um mensageiro através de interpretação de sonhos nos reis da época. E eu vou falar um pouquinho do capítulo 5, que é um contexto histórico pós a morte de Nabucodonosor, que era o rei da época, né? E o seu filho acabou fazendo uma sucessão no trono, só que, como grande parte de outros exemplos bíblicos, ele acabou esquecendo um pouquinho do que o pai dele, no final da vida, acabou seguindo, que era seguindo a fidelidade ao Senhor. Então, o que a gente percebe nesse capítulo é um capítulo extremamente mesmo focado em festas, orgias, bebedeira e idolatrias, né, aos deuses de bronze, de ouro, que não eram o Senhor mesmo de Israel, conforme ficou de exemplo, né? E nos últimos capítulos, nesse capítulo, na realidade, a mão do Senhor, em meio a uma festa característica da época, a mão do Senhor começou a escrever na parede, né, dessa confraternização, o que trouxe um certo pânico. Daniel foi chamado pelo rei para entender a mensagem que estava sendo escrita na parede. E no final das contas, era uma mensagem contra o rei, né, que estava deixando de seguir os princípios do Senhor. Então, logo em seguida, a mensagem de Deus para ele queria acabar mesmo com o reinado dele, e o reinado dele ia ser disperso, que no final das contas foi conquistado aí pelos medo-persas. Então eu creio mesmo que essa mensagem foi bem forte para a gente refletir sobre a fidelidade de Deus, como é bom colocar Deus em primeiro lugar, quão exemplos mesmo dos nossos antepassados, dos nossos sucessores, dos nossos antepassados até na Bíblia, e como nós mesmos, muitas vezes depois de um período de libertação, de um período mesmo de maravilhas, de experiências com o Senhor, acaba esfriando o coração e se volta mesmo para as obras da carne, volta para a idolatria, que foi o que aconteceu com o reinado aí de Belsazar, que acabou sendo conquistado depois pelo medo-persas. Creio que foi essa mensagem mesmo que eu entendi. Tá bom? Obrigada, que a gente continue o estudo aí tranquilos e cheios da revelação do Senhor.